Graças a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, do 9 em diante, diz-nos assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Sexta-feira à noite, nós mostramos alguns segredos da oração. Nós mostramos neste texto que a oração, aliás, no texto anterior, que a oração deve ser um fato, uma realidade. A oração tem que ser feita com sinceridade, é a segunda coisa. Nós mostramos que a nossa oração deve ser oração pessoal, feita como um filho faz ao pai, mas também que a nossa oração deve ser objetiva. Para nós alcançarmos o coração de Deus, precisamos saber dessas 4 verdades, desses 4 segredos da oração. Ontem, nós passamos aqui 3 elementos do Pai Nosso, e hoje nós iremos continuar mostrando outros elementos do Pai Nosso. Esses elementos são muito importantes para nós sabermos orar. Inclusive algumas pessoas me procuraram ontem à noite para receberem oração e disseram: bispo, talvez eu esteja orando errado para não receber o que estou pedindo. Na verdade, a Bíblia diz que nós muitas vezes não recebemos porque não sabemos orar e não pedimos como devemos pedir. A Bíblia diz que todo que pede recebe, mas isso tem que estar em pé de igualdade com o que diz Tiago. Muitas vezes você pede e não recebe porque você pede mal, para gastar e esbanjar nos seus próprios deleites. Se eu peço alguma coisa a Deus e Deus percebe, Deus vê que o que eu peço a Ele eu não vou glorificá-lo, é bem provável que Ele não me dê. Porque quando Deus nos dá uma coisa, Ele tem certamente a certeza de que nós iremos usar aquela coisa que Ele nos dá para a sua glória. Então Tiago disse: vocês pedem e não recebem, porque muitas vezes pedem mal, para gastarem no que é de vocês, no pensamento segundo o propósito do seu coração. Então às vezes é isso, a realidade é essa. Às vezes nós não pedimos porque Deus sabe que se nos der nós vamos gastar em nossos deleites, e às vezes Ele não dá. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho visto acontecer isso em muitos casos. Você nunca viu alguém aceitar Jesus, pedir a Deus um emprego, estava desempregado, e depois do emprego ele abandonou a igreja? Você já nunca viu isso? Você nunca viu uma mulher que não gerava filhos pedir oração à igreja e a igreja orar, e Deus dá filhos, e aquela pessoa agora usa os filhos para não congregar mais? Você nunca viu uma moça firme, cantora da casa de Deus, zeladora, alguma coisa, empolgada com a obra, apareceu um rapaz, ela se casou, e depois do casamento, seja ele também com ela, o casamento fez com que ele se afastasse? Deus deu uma bênção, e aquela bênção, quando chegou, aquela pessoa usou para se afastar da igreja. Por isso que às vezes Deus não dá, é porque Ele conhece isso, e às vezes Ele permite que alguém receba só para mostrar que tem gente que não pode receber bênção. Tem gente que tem que continuar do jeito que está, até ficar preparado para receber aquilo que ela está pedindo. Por isso que Deus tem um tempo para todas as coisas. Às vezes, se a pessoa apressar muito e Deus der, a gente percebe que tem gente que se afastou de Jesus depois que recebeu uma bênção. Então, quando você pedir a Deus uma bênção, peça para que Deus também lhe prepare para recebê-la. Porque às vezes é aquela pessoa da igreja que era tão boa na casa de Deus, mas quando Deus lhe deu um carro, ela ficou tão orgulhosa que ela não dá nem carona a ninguém.
Mas quando ela não tinha, ela dizia: Senhor, se tu me deres uma vez um veículo, meu Deus, eu não vou deixar ninguém para trás, só se meu carro estiver cheio de gente, mas eu vou dar uma carona a um irmão quando for para a igreja. Mas depois que ele tem, nem ele vai mais. E tem mais uma: quando ele não tinha o carro, ele ia a pé. Mas ele mora a 2 quadras da igreja e teve um dia que o carro faltou combustível por algum motivo, ou então a bateria arriou. Ele não vou não, porque meu carro está parado em casa. Como é que eu chego na igreja a 2 quarteirão? Ele aceitou Jesus, Deus deu um carro, e depois do carro ele desviou do evangelho. Eu ia fazer um culto recentemente, 2 quadras, olha, 2 quadras, não eram 2, eram 3. E eu liguei para um irmão e disse: olha, eu vou fazer um culto aí pertinho de sua casa. Ele disse: infelizmente eu estou sem moto. Era um jovem, 22 anos, 2 quadrazinhas, 7 minutos de pé. É assim que acontece com muitas pessoas que Deus abençoa. Então não use o que Deus lhe der para se desviar dele. Eu lhe garanto, muitos que estão assistindo essas mensagens aqui nunca mais orarão do jeito que oravam. Vão orar e vão receber, mas não use nada do que Deus lhe entregar para você se afastar dele. Fique cada dia mais firme no evangelho. Os elementos do Pai Nosso, nós apresentamos ontem 3. Quando diz Pai Nosso que estás nos céus, nós mostramos que temos que pensar que somos redimidos. Quando diz Pai Nosso, quando diz que estás nos céus, nós devemos pensar que a autoridade de Deus é suficiente para suprir o que pedimos. Quando o texto sagrado diz santificado seja o teu nome, nós temos que entender que a oração tem que estar envolvida na adoração. Você ora adorando. Precisamos continuar hoje a partir do versículo 10, quando diz na oração: venha o teu reino. Venha o teu reino mostra um outro elemento do Pai Nosso. Quando você ora, você tem que entender sobre o governo de Deus. Não é apenas a autoridade de Deus, mas o governo. Venha o teu reino. Todo cristão deve orar também pensando no reino. Por que nós pensamos muito no pão antes do reino? Esse reino fala da vinda de Jesus. Esse reino fala da nossa morada no céu. Esse reino fala da vinda de Cristo para reinar 1000 anos na terra. Esse reino também fala do que ele vai dizer lá na frente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus Cristo disse assim: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é sinal de que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus tem 2 faces: a face futura e a face presente. O futuro do reino de Deus é quando Jesus vier aqui, levará a igreja para o céu, e depois de 7 anos vem à terra para estabelecer o seu reino aqui, milenar, e Satanás preso. Mas os milagres que acontecem na igreja também são manifestações do reino. Quem está me ouvindo? Quando um milagre é contado, parece que meu retorno fugiu um pouquinho. Quando o milagre é contado, quando o milagre é recebido, é sinal de que o reino de Deus está ali naquele lugar. Quando um demônio é expulso de alguém, quando uma doença se retira e alguém vem para contar a vitória, isso é a manifestação do reino de Deus. Isso é uma amostragem para que o povo entenda de que o Deus que nós servimos é vivo e não morto. Esses irmãos que vieram aqui à frente, o Carlos, a Genilda, a Larissa, isso aqui é a manifestação do reino de Deus. Sabe por quê? Por bem menos do que Larissa passou, bem menos do que o Carlos passou, bem menos do que a Genilda passou, bem menos do que essas pessoas passaram, 20%.
foi o suficiente para levar multidões, para muitos já estarem sepultados. E por que eles estão vivos? É porque o reino de Deus tem que se manifestar na terra. E o reino de Deus se manifesta na terra através da igreja. Vou repetir: o reino de Deus se manifesta na terra através da igreja. Vou repetir: o reino de Deus se manifesta na terra através da igreja. Eu quero que você repita isso, respira e repete. O reino de Deus se manifesta na terra através da igreja. Vai. Então, quando a igreja ensina a palavra e o poder de Deus se manifesta através da palavra, o reino de Deus está se manifestando no tempo presente. É por isso que Jesus Cristo, quando veio, foi pregado: é chegado a vós o reino. Como é que Jesus diz numa parte? É chegado a vós o reino, e noutra parte ele ora dizendo que venha o teu reino. É porque tem duas faces do reino: aquela que nós iremos desfrutar no futuro quando Jesus vier, e esse agora, que a gente ora e o milagre acontece. A gente ora e Jesus revela. Alguém me procurou ontem após o culto e disse: bispo, aquela pessoa que estava pensando em suicídio lhe procurou depois do culto? Eu disse: sim. Ela lhe procurou, me procurou. Ela disse exatamente o que eu disse no altar: bispo, essa pessoa que perdeu o desejo de viver, a vontade de viver sou eu preciso de oração. Se ela não tivesse vindo a mim, irmãos, eu sairia para Brejo Santo, certo de que alguém ali estava naquele pensamento. Mas quando ela veio me contar, foi uma confirmação de que Deus é Deus de revelação. O reino de Deus se manifesta na vida das pessoas hoje, no presente. É só buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Por que muitas vezes o reino de Deus não se manifesta? Porque nós não buscamos o reino. O que tem envolvido no reino, os milagres que o reino oferece, as visões que o reino de Deus oferece, o poder que o reino de Deus tem para nós, nós não buscamos, e nós só recebemos aquilo que buscamos. Se nós vamos a Deus e dizemos: Senhor, abre meus olhos para que eu veja, Senhor, me faz um vaso, eu quero ter, não totalmente, a gente sabe que Deus, só Ele é onisciente, mas é uma força de expressão. Senhor, eu quero ver um raio-x, eu quero ter os olhos de Deus, eu quero olhar para alguém, e se ela precisar de uma palavra, eu quero que o Senhor me mostre para eu dar a palavra. É assim que o reino de Deus se manifesta. E eu quero liberar uma palavra para essa igreja que Deus me mostrou. Nesses dias aqui eu estava orando por essa igreja aqui, vendo as investidas de homens e de Satanás contra essa igreja, e ela está aqui assim, é um milagre. Eu vou repetir: eu acompanho essa igreja há uns 13 anos. As investidas de homens e do diabo contra esta igreja, nesse longo dos anos, tem sido muitas. Tem coisas que não tem sido diretamente Satanás, tem sido os homens. Porque você sabe que se tirar o diabo da terra, os homens ainda fazem bagunça? Tu sabes disso? Que se o cão sair da terra com todos os demônios, os homens ainda fazem bagunça. Então muitas coisas que têm acontecido contra essa igreja não tem sido nem o diabo, tem sido os homens contra a igreja, e ela permanecer assim é um milagre. Eu queria só que você confirmasse comigo. Escreva o que o bispo Amaro está dizendo hoje, em o nome de Jesus e baseado no reino de Deus. Há pessoas que essa igreja doutrinou, e elas cresceram na fé, e Deus disse: eu preciso de vocês, ajudando outros lugares. Aí Deus levou. Como há pessoas de outros lugares, certamente, que alguém foi discipulado e Deus disse: eu preciso de você lá no Barro Duro, e vieram. Deus manda. Mas eu vou liberar uma palavra. Existirão pessoas, que vocês se preparem, que não foi nada disso. Deus não mandou para lugar nenhum. Elas foram influenciadas por pessoas, receberam ligações, ouviram mentiras,
é mesmo o que está vendo, foram influenciadas pela carne, eu digo em cima deste altar, esperem que vocês vão ver gente voltar. Abram os braços para receberem. Abram os braços quando chegarem com todo o amor, que Deus vai dizer: volta. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor? Quem foi influenciado por homens ou por qualquer outra coisa, quem ouviu mentira contra essa obra e saíram influenciados, Deus vai começar a tocar, tu vai voltar, e vocês vão me ligar, vão colocar, dizer para mim, e eu vou saber que a palavra do Senhor se cumpre na boca de um homem de Deus. Quem liga isso na terra e no céu, glorifique a Deus agora e aplauda Jesus de Nazaré. Pode esperar, podem esperar. E eu também sinto dizer outra coisa aqui, eu vou falar, eu vou dizer, tem gente que Deus levou para usar em outro lugar, e Deus vai dizer lá, já dá, vai e volta lá. Quantos glorificam o nome santo de Jesus? Tem gente que Deus levou para ajudar no outro, levou mesmo, aí Deus vai dizer, já cumpriu o papel, volta lá para casa. Quantos glorificam a Deus? Só aplauda se tiver duas mãos, eu estou liberando a palavra, só se tiver duas mãos, aplauda ao Senhor Jesus de Nazaré. E meu pastorzinho, quando eu digo pastorzinho é porque você tem idade de ser meu filho, segura o cajado, segure a chamada, ande de cabeça erguida, faça dessa Bíblia o seu guia, que quando tu tiveres da minha idade, tu vais ver o quanto Deus terá te usado na terra. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Quantos acreditam na palavra? Quantos acreditam na palavra? Aleluia, Jesus. O reino de Deus se manifesta na terra, que venha o teu reino. Que nós oremos a Deus sabendo que Deus governa, que Deus tem um reino, que Ele existe no céu onde Ele está assentado e se manifesta na igreja quando o milagre acontece. Vocês estão colocando uns vídeos tão lindos aí nas redes sociais. Vocês sabiam que isso não está fazendo mal, não está fazendo bem a algumas pessoas, não. Tem pessoas, eu sinto nesse altar de dizer, que o que está acontecendo nesse final de semana aqui, tem gente de bituca vendo não para glorificar a Deus, mas para dizer, eu pensei que o negócio ia fraquejar. Meu filho, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. Tem gente que não está gostando desses vídeos aí não, mas vai ver muito mais. Vou dizer de novo, vai ver muito mais, porque quem governa está vivo. Levante a mão e diga que venha teu reino. Diga governo. Diga a igreja tem dono. A igreja não é de homem, ela foi comprada e o dono dela reina. Respire aí, dê o maior glória a Deus de hoje. A segunda vez que venha o teu reino é o elemento do governo, e que seja feita a tua vontade. Repete isso, que seja feita a tua vontade. Onde? Na terra e no céu. Assim na terra como no céu. Então quer dizer que a igreja pode ver o céu na terra, assim na terra como é no céu. Então Jesus está dizendo que se nós orarmos, o que acontece lá em cima acontece aqui. O que acontece lá acontece aqui, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, fala para nós de um outro elemento da oração. Toda oração tem que ser submissa. Essa é a oração, esse é o elemento da submissão.
Nós não oramos para Deus fazer a nossa vontade, exceto que a nossa vontade esteja de acordo com a dele. Se a minha vontade estiver de acordo com a do Senhor, que isso seja feito. Nós devemos orar com submissão e humildade. Submeter-se significa estar debaixo de uma autoridade ou da missão de alguém. Se nós orarmos com submissão e dissermos que seja feita a tua vontade, nós estamos reconhecendo que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Nós estamos dizendo que se a vontade de Deus prevalecer, tem gente que acha que seja feita a tua vontade é dúvida. Não, é certeza, é fé. Tem gente que tem dificuldade de dizer até amanhã, se Deus quiser. Ué, pastor, como é que alguém tem dúvida? Quando tem dúvida, irmão, até amanhã, se Deus quiser. Aí às vezes, tudo bem, com intenção boa e sem nenhum problema, amém, Ele quer, tudo bem. Mas às vezes é para dizer que eu disse com dúvida. Tome cuidado. Então se eu disser, até amanhã, meu irmão, e você disser, se Deus quiser, se eu disser, e Ele quer, eu posso dizer, porque quis dizer tudo, mas não, tudo bem, mas não tentando dizer que você que pronunciou, se Deus quiser, está dizendo com dúvida. Porque Tiago disse o seguinte: vós que dizeis que amanhã ou depois fareis isso ou aquilo, e por que vocês não dizem, se Deus quiser, não só faremos isso, mas faremos aquilo? Se Deus quiser, isso não é dúvida, isso é certeza. Se Deus quiser, eu duvido quem pede. Lembra daqueles homens que estavam diante do rei, que fez uma estátua? E o rei os chamou e disse: vocês não estão se curvando diante da minha estátua? Não, não estamos, e nem vamos nos curvar. Pois é, se vocês não se curvarem, vão morrer, vão ser jogados na fornalha de fogo ardente e vão morrer lá. E eles disseram assim: ó rei, você vai nos jogar na fornalha. Se Deus quiser, a gente se queima. Agora tem uma coisa: se Deus não quiser que a gente se queime, Ele nos livrará, mas nós não nos curvaremos diante dos seus demônios. Isso não era dúvida, isso era certeza. Se Deus disser que abençoa, Ele abençoa, meu filho. Se Deus disser que resolve, Ele resolve. Se Deus quiser se levantar, Ele se levanta. Seja feita a sua vontade, é a certeza submissa. Aleluia, aleluia. Todos os que oram dizendo: Senhor, que tua vontade seja feita. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Que a igreja avance. Qual é a vontade de Deus? Que o diabo perca. Qual é a vontade de Deus? Que pessoas se convertam. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha vitória. Qual é a vontade de Deus? É que você permaneça firme. Seja feita a vontade do Senhor. E ela é feita. Não tem quem peça. Porque o escritor, em Daniel capítulo 4, verso 35, diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo o seu eterno poder, ele opera com o exército dos céus e o exército dos homens. E não há quem possa lhe deter a mão, nem dizer-lhe: que fazes? Tem amém aí? Se ele quer agir, ele age. Temos que fazer uma oração submissa. Deus tem um prazer de abençoar quem é submisso à sua vontade. Deus tem um prazer de abençoar quem é humilde em oração. Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Meu Deus, que do jeito que Tu governas no céu, governa na terra. E tudo que é contra mim, que o Senhor se levante. Haviam no meu ministério duas pessoas que me perseguiam de uma forma tão terrível. Eu me lembro de Dona Maria.
Ô meu irmão, se eu já contei isso aqui, deixa eu contar rapidamente novamente, só para ventilar sua história, sua mente. Dona Maria, pastor. Dona Maria era uma praga lá em Brejo Santo. Pensa uma mulherzinha, ela era desse tamanhozinho assim, agora ela era ruim. Ela não prestava para nada, mas era trabalhadora, ela não prestava no sentido do evangelho, ela perseguia o evangelho. E quando ela percebeu que a igreja que a gente toma conta, ela se destacou que pela misericórdia de Deus, não sou eu quem digo, mas aquela igreja ali em Brejo Santo, ela é uma referência. São as pessoas que falam isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então aquela pessoa, ela pastorava os irmãos que iam para a igreja. E ela ficava na esquina e dizia: para onde você vai? Aí a pessoa dizia: eu vou lá para a igreja Maranata, Batista Maranata. Aí ela dizia: rapaz, você está louco. Olha, eu conheço aquele magrinho. Eu era magrinho, eu pesava 53 quilos na época, bem magrinho, só tinha bigode. Não vá não, que aquilo dali tu não sabe não. Você chega lá, ele joga uma na sua cabeça e toma seu dinheiro. Acredita? Não vá, ela ficava na esquina chamando o povo para não ir. Dizia que quando chegava lá eu fazia uma lavagem cerebral do povo e tomava o dinheiro do povo. E eu fiquei sabendo daquela história. As pessoas chegavam na igreja e diziam: meu irmão, é o seguinte, tem uma senhora, ela trabalha aqui no hospital da cidade, ela tem um bom emprego, mas ela fica atormentando a gente quando passa. Não vá não, e para ali é pior. Ali você vai só perder o que tem. Sabe o que eu fiz diante de Deus? Oração humilde. Senhor, tu governas, que seja feita a tua vontade. Que o Senhor pega Maria, Jesus. Oh Jesus, pega Maria, tu sabes como é que faz, bem direitinho. Deus sabe, a Bíblia diz que Deus pega os nossos inimigos e quebra o queixo deles. O Senhor, repita comigo: o Senhor quebra os dentes de quem se levanta contra a gente. Espera aí, está escrito na Bíblia? Está, no Salmo 3, está lá, é Deus que faz. Mas por favor, não vá quebrar os dentes de ninguém, deixe Deus quebrar. Porque se você quebrar, você é preso. Agora se Jesus quebrar, vai aprender Jesus que eu duvido. Ele quebra o dente, quebra a cara, até a pessoa se render. Um dia, eu estava num culto de sexta-feira. Dona Maria sentiu uma dor de cabeça desgraçada, daquelas que não pode ficar dentro de casa. Eu estava fazendo o culto, lá vem aquele bagaceiro no caminho. Era Maria. Quando Maria chegou, sentou lá e me disseram: olha, tem que orar por Maria, porque Maria, a cabeça dela está capaz de ficar louca. Tem que orar nela. Eu disse: espera aí, deixa eu pregar primeiro. Deixa eu pregar a palavra de Deus, no fim eu faço a oração. E ela ficou lá agoniada. Mas ela veio. Na hora da oração, nós colocamos a mão na cabeça de Dona Maria. E eu não tinha muita experiência com isso, meu irmão. E não vou dizer que tenho muita hoje também, tem alguma. Mas quando colocamos a cabeça dela, o espírito maligno que estava em Maria fez ela pular para trás. Pular dentro da igreja e cair de ponta cabeça. E quando se levantar, o sangue está descendo aqui, ó, na testa. Diz: meu Deus, matei. Tem misericórdia. Traga de novo aqui para orar, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, repreenda o capeta de novo. Tá! Mesmo canto. Tá! Testando o mesmo canto. Quando se levantou foi pior. A cara cheia de sangue. Nós oramos, repreendemos, mandamos embora o diabo. Dona Maria ficou quieta. Eu disse: meu Deus, ela veio pedir de coração para a cabeça. E ela levou, foi 2 pancadas na cabeça, Jesus. E agora? O que é que ela vai dizer? Como é que pode? Ela veio com dor de cabeça e voltou com a cabeça quase quebrada. E eu não esqueci de fazer até o apelo. Aí eu me ajoelhei e disse: Deus, a experiência que eu não tenho, tu tens. Traz Maria de volta, para que eu faça um apelo para ela. No domingo de noite, lá vem Maria com um curativozinho aqui na testa, que ficou parecendo uma pancada de um coice de um cavalo aqui, ó. Ela veio. Quando ela chegou, eu fiz o apelo. Sabe o que acontece? Maria aceitou Jesus. Com dias depois, Maria se batizou.
E você quer saber de uma coisa? Aquela perseguidora que pedia para os irmãos não darem dinheiro na igreja, foi a melhor dizimista que eu já vi até hoje. Ela passou a ser dizimista de dentro da casa de Deus. Então fake submisso à vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é o reino de Deus se manifestar sobre a terra. Tem alguém aqui que acredita no poder de Deus? Tem alguém aqui que acredita que Deus pode fazer isso? Então a palavra de Deus nos diz: seja feita a tua vontade. Isso é submissão. Mas o texto também continua dizendo no verso 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso é muito sério. Repete comigo essa frasezinha: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Repete essa palavra, que é mais um elemento do Pai Nosso. Repete comigo: provisão. Jesus está nos ensinando a clamarmos por provisão. O pão. Mas lembre, ele vai colocar esse pedido no meio da oração e não no começo. Ele está dizendo que a prioridade da nossa oração não é o pão, mas lá na frente você pode inserir as coisas materiais que você quer. Senhor, eu quero isso, materialmente eu quero o pão de cada dia. Ele está dizendo que a nossa oração também pode ser, como o pastor Wagner testemunhou aqui, pedindo a Deus que entre em provisão, que nos abençoe materialmente, que nos dê condições de uma vida melhor. O pobre Lázaro não foi para o céu porque era pobre, e nem o rico foi para o inferno porque era rico. O rico foi para o inferno porque era avarento. Você pode ir a Deus pedir provisão para ele, sim, porque Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 17: toda boa dádiva, repete isso, todo dom perfeito, repete, vem lá do céu, vai, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então você precisa entender que a nossa oração também pode estar voltada para os bens materiais, para o que é material, porque é claro que nem só do pão viverá o homem. Você não pode viver só do pão, mas quando Jesus disse nem só do pão viverá o homem, já vinha inserido a ideia de que você também precisa do pão, você precisa dos bens materiais. E se você souber usar o seu pão de cada dia, se você souber usar o bem material que Deus lhe dá, meu filho, você vai ser uma bênção. Se você pedir a Deus: Deus, eu entre em provisão, me abençoe, meu Pai, que eu vou te glorificar com o bem material que o Senhor me der. Meu irmão, se você souber usar o seu bem material, você vai ser um cristão exemplar. Quando Deus lhe der algo, em primeiro lugar, quando Deus lhe der o pão de cada dia, Deus fizer você receber algo da parte dele, a primeira coisa que você faz é honrar ao Senhor. A segunda coisa que você faz é honrar sua família. Em terceiro lugar é você honrar a pessoa carente. Leia a Bíblia de capa a capa, que você vai ver que o que você tem que estar dividido nestas três categorias. Primeira coisa que você faz: recebeu uma bênção material. O que foi que disse Salomão? Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda e com as primícias de todos os teus bens. Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Segundo a palavra de Deus, está escrito isso em Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com a tua renda, honre ao Senhor com os teus bens. Primeira coisa que você faz quando Deus trouxe uma provisão para você. A segunda coisa que você faz é honrar sua família.
Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida de sua casa negou a fé e é pior do que o incrédulo, conforme as palavras de Deus a Timóteo. Mas em terceiro lugar, você vai ter que honrar também quem necessita. Alguém vai bater na tua porta pedindo uma ajuda e as pessoas estão tão saturadas de pedirem e não serem atendidas, que as pessoas já pedem: me dê um resto de comida, me dê um restinho da comida que sobrou. Você dá da sua panela, você dá da comida que está na sua panela. Não dê osso que você já roeu, não dê aquela camisa que não presta mais. Aprenda a ajudar quem precisa, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Quando você pedir a Deus uma provisão, não esqueça: honre a casa do Senhor, honre sua família e honre o carente e o necessitado. Porque a igreja de Deus tem um problema muito sério, que a igreja evangélica, a igreja cristã, perde para o espiritismo em qualquer lugar deste mundo. Eu duvido um povo mais caridoso do que os espíritas. Sabe por quê? Porque eles acreditam que toda bênção futura depende da caridade que eles fazem hoje. E eles fazem toda caridade pensando nisso. Nós, segundo a Bíblia, sabemos que isso é irreal. A nossa caridade não vai nos colocar no céu, nem nos fazer evoluir muito mais espiritualmente. Pelo contrário, acreditamos que a salvação é pela fé e pela graça. E achamos que salvação pela fé e pela graça nos exclui de fazer o bem a alguém. E é o contrário. Pais, ensinem seus filhos a ajudar outras pessoas. Nós temos 2 meses que fomos fazer uma visita, Erilânia e eu e Azaf, numa cidade vizinha, Penaforte, acho que foi. E desde pequeno eu educo meus filhos assim: se alguém precisar, ajude. Eles fizeram isso com tão veemência que eu já vi eles esvaziarem meu celeiro para dar ao povo. Eu fazer minha feira grande para 1 mês ou 2, e eu chegar e a Elânia dizer: meu filho, está faltando sal. Sal, eu comprei aqui um pacote grande. Está faltando arroz. Não, comprei. Cheguei lá, não tinha nada. Vem aqui. Quem foi que fez isso aqui? Não tem nada. O senhor disse que é para dar. O povo foi pedindo, nós demos. Eles aprenderam isso, você acredita? Aprenderam a dar mesmo. E a outra experiência que tivemos foi que nós fomos visitar uma cidade vizinha, e quando nós íamos subindo uma estrada, uma ladeira, tinha um senhor meio-dia, com aquela pá, aterrando um buraco que estava na estrada e pedindo ajuda. E naquela hora nós sentimos, paramos, não precisa dizer nada, eles mesmos já dizem: para, tem uma pessoa ali precisando, tem uma pessoa precisando, para. A gente pegou um valor e entregou, preste atenção. Quando nós entregamos, eu disse: Azaf, está com a Bíblia aí atrás? Abra, na mesma hora, abra no Salmo 41, verso 1, lá está escrito assim, e Azaf leu: aquele que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Leia de novo, Azaf: o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Eu me lembro que eu perguntei a Azaf: qual é a ordem de Deus para ir ajudar o carente? Qual é a promessa, Azaf? Ele disse: Deus está dizendo que livra no dia do mal. E nós caminhamos. Quando nós chegamos perto, quando nós andamos mais uns 10 quilômetros, preste muita atenção a isso aqui, nós sentimos um pipoco e uma chiadeira grande no carro, uma coisa esquisita. Quando nós olhamos, andamos mais um pouquinho, resolvemos parar para ver o que tinha sido aquilo. Quando nós resolvemos parar, olhamos para o pneu tinha estourado. Mas quando nós olhamos para o lado, tinha sido em frente a uma borracharia. Pode glorificar a Deus, pode glorificar, é assim que Deus faz. Tu quer aplaudir? Pode aplaudir a Jesus. De frente à borracharia. Mais forte. Para o Senhor. É assim que Deus faz. Na terra. Aqui estão os elementos da nossa oração. E eu quero terminar aqui nessa parte. O
pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Grita comigo, provisão. Mais uma vez, provisão. Na nossa oração nós temos que clamar a Deus por provisão. Sabe que eu vou orar hoje para Deus dar emprego a quem está desempregado aqui? Para Deus providenciar emprego para quem está desempregado? Quem é que está aqui nessa noite que está desempregado? Levante a mão. Levante a mão quem está desempregado. Eu profetizo nesta noite emprego na tua vida. Mas tu vais honrar a Deus com esse valor que tu vais receber. Em nome de Jesus Cristo, recebe a provisão de Deus no teu trabalho. Agora honre a Deus com o que Deus lhe der. Na oração do Pai Nosso nos ensina a clamarmos por provisão. Essa igreja começou numa casinha de tábua. Era uma igreja construída de tábua. E quem vem aqui depois, hoje, será se conheceria? Não, houve uma provisão. E eu sei de história de irmãos que disseram, eu vou fazer isso e isso por essa igreja, e nunca mais a vida financeira deles foram a mesma. Eu sei de histórias, os irmãos me contam aqui de coisas que aqui existem na igreja, que alguém chegou e disse, eu vou fazer isso, e Deus resolveu honrar, Deus resolveu abençoar. Sabe por quê? Não tem coisa melhor do que você entregar a Deus. Se você entregar a Deus, você vê a provisão dele na sua vida. Levante a mão comigo, a mão para cá e diga comigo, Senhor, me ensine a ter mão aberta. Faz assim. Quando você tem a mão aberta para dar, ela continua aberta para receber. Se a mão é fechada para dar, ela continuará fechada para receber. Pronto. Se sua mão se abre para o necessitado, ela se abre para receber a bênção de ter ajudado o necessitado. Se ela se fecha, ela continuará fechada, só com a migalha que você tem dentro da mão. Então você pede a provisão. Quando você pede provisão, não é só para você, é para quem está ao seu lado. Quem sabe você está aqui nessa noite e Deus disse a você, olha, você vai dar uma oferta para a casa do Senhor, para essa festa, para ajudar. Ou quem sabe Deus não disse nada e está dizendo agora, meu filho, tu está tão bonitinho, mas isso aqui, uma ornamentaçãozinha dessa, isso não é de graça não. Tu está pensando que isso aqui se vai lá no mato e colhe e traz e pronto? Tu está pensando que isso aqui é lá no terreno do irmão que o pessoal vai lá e arranca e traz? Você não foi chamado só para admirar, você foi chamado para contribuir. Se você tem recebido provisão de Deus quando ora, deixa Deus abrir teu coração, que tu vais ver, enquanto mais você ajuda a obra e ao carente, mais Deus abençoa o que é teu. Olha, quando você obedece esse princípio de dar, você pode ter certeza, Deus garante, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você for fiel nas suas provisões, você vai ver Deus honrar você. Eu desafio você nessa noite a na sua oração envolver provisão, mas na sua oração, da sua provisão, dizer, Senhor, o que vier para as minhas mãos, eu não vou ser orgulhoso, nem vou viver com isso só. Eu vou investir em pessoas, eu vou aliviar o sofrimento do carente e do necessitado. Olhe no rosto de quem precisa quando você dá um quilo de arroz. Olhe no rosto de quem está carente quando você paga uma coisa para ele. Olhe no rosto dessas pessoas, como é que elas se sentem. Eu sei que existem impostores, existem mentirosos. Ora, se não deveria não existir, era em cima do altar. Se tem um lugar que não era para ter impostor e gente mentirosa, falso profeta, era aqui. Aqui. E muitas vezes nós não vemos. Imagina as pessoas que estão lá fora. Você vai encontrar alguém dizendo que está necessitado, sem estar.
Mas a maioria está necessitada sim, meu filho. E a obra de Deus, meu filho, só fica bonita assim, porque alguém diz: eu vou contribuir para comprar um telão desse. Quando chegou essas fotos lá na minha igreja, todo mundo dizendo: ah, Bispo Amaro, a gente precisa de um telão desse, um telão desse. Mas isso aqui, ou foi Gabriel que trouxe? Quer dizer, foi São Miguel que trouxe, São Miguel Arcanjo. Ele chegou aqui e disse: foi assim? Eles não trazem isso, eles trazem outras coisas. Então aprenda a ser fiel a Deus com as suas provisões, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero terminar aqui para orar por você, para Deus te fazer um provedor. Eu quero que você fique de pé um minutinho, que eu vou orar agora. Vou orar agora. Escuta. Meu celeiro estava vazio, praticamente. Estava vazio, praticamente. E eu tinha uma prestação para pagar no outro dia. O valor da prestação era 930. E a minha feira era enorme, o valor. E eu fui para uma reunião na igreja, e eu levei no bolso o dinheiro que dava para pagar a prestação, e sobrar um pouquinho para comprar uma coisinha. E não me lembro do valor que eu tinha aqui. Era R$1.080. Estava aqui. Aí na hora que começou a reunião, aí uma voz disse no meu coração: pega esses 1.080 e dá para a obra. E eu disse: Senhor, quem está falando é tu mesmo? Eu tenho uma prestação para pagar amanhã, e o Senhor está pedindo que eu faça isso? E aquela voz: me dá, faça prova de mim. Elas lembram. Eu me levantei e disse: a pessoa que estava lá disse: olha, Deus está me dando uma oportunidade aqui grande. E o pessoal disse: o que? Eu disse: Deus está me dando uma oportunidade de ser abençoado. Está pedindo que eu dê tudo que tem aqui no meu bolso. R$1.080. E no outro dia eu tenho que resolver umas coisas. Inclusive, eu tinha uma prestação no banco muito séria. Tem um banco que eu não vou dizer qual é, mas o juro dele é desse tamanho. Eu tinha necessidade de fiz um empréstimo lá na época, e eram em 12 parcelas. Eu só tinha condição de pagar 5, e tinha atrasado os outros. Estava um bocado de prestações atrasadas. Mas Deus queimou meu coração, eu dei. E fui para casa. Meu Deus, eu dei e vou sossegar. E dormi. Só que no outro dia tinha a prestação, e tinha o banco, e tanta coisa, e já prestações atrasadas. No outro dia, 7 horas da manhã, quando eu entrei no meu gabinete, o telefone me tocou. Lá de longe, longe do Brejo, longe de Maceió, longe de todos nós. Seu bispo, sim, o senhor tem conta no banco? Eu disse: tenho. Pois Deus me tocou no coração de lhe mandar uma ajuda. Eu me lembrei do que eu fiz ontem. Eu disse: meu Deus, como Deus é fiel. Ontem à noite o senhor me dá o número da conta. Eu disse: agora, meu filho. Passei para ele a conta. Ele disse: ó, é só abrir o banco, que eu vou fazer um depósito. E a pergunta fica na cabeça da gente. Não era para ficar, mas fica, né? Quanto ele vai botar, quanto ele vai botar, quanto ele vai botar, quanto ele vai botar, quanto ele vai colocar, quanto ele vai colocar. Meu Deus, quanto é que ele vai colocar? Quando foi mais tarde, ele disse: está no banco, lá atrás. Diz a vontade que eu tive de fazer uma pergunta a ele. Diz qual pergunta? Quanto foi que tu botou? Corri para o banco. Quando eu cheguei no banco, estava uma fila. A bancária era uma mulher que tinha me tratado mal há 6 meses, porque eu andei no comércio dela, todo cheio de barro, que eu estava fazendo um serviço na igreja. O boné melado de barro, e eu em cima da carroça de burro. Quando ela me viu, ela não me conheceu não, e ela me tratou mal quando cheguei no comércio dela. Mas quando eu entrei naquela fila, ela olhou e me conheceu. E ela trabalhava aqui, e ela olhava.
Até eu cheguei perto dela. Quando eu cheguei, ela ainda não olhou bem para mim. Mas olhou melhorzinho, que eu estava com roupinha assim, de pastor. E tem gente que só trata bem a gente e a gente vestir bem. Infelizmente tem gente materialista no mundo. Quando eu cheguei lá, ela disse: quer que quer? Eu disse: quero que a senhora olhe aí minha conta como é que está. Ela disse: documento. Esse povo chato. Não tem gente chata? Tem, a gente é crente, mas sabe que tem. Deu o documento a ela, olhando para mim. Pegou, passou meu cartão, digitou lá. Quando ela digitou meu cartão lá, minha senha, tudo, eu digitei minha senha. E ela com a cara dura para mim, olhava para cá, olhava para lá. Quando ela olhou aqui, que ela fez, eu percebi que ela fez. Ela sorriu para mim, pastor Wagner. Ela abriu os dedos, ela estava aqui. Quando ela olhou, ela disse: vai querer algum valor desse dinheiro? Eu disse: quero tudo. Ela era tanto dinheiro que ela disse assim: Deus é fiel? Deus é fiel? Ela disse: mas senhor, o banco não dispõe dessa quantia. Eu disse: mas vai encontrar em qualquer lugar do Brasil, mas eu só saio daqui com ele todo. Aqui pode glorificar a Deus. Ela disse: o senhor se importa se eu lhe der um valor aqui e o senhor tirar um restante lá naquele caixa lá fora? Eu disse: eu não quero saber, mas eu só saio daqui com ele. Eu era magrinho, eu não estou gordinho hoje. Eu saí gordinho assim de dinheiro ao redor de mim aqui, Saí pagando, paguei em todo canto. Fui até naquele outro banco que eu devia conta atrasada lá. Cheguei e disse: soma tudo que o bispo deve. Quando ele olhou, ele disse: tem 5 prestações atrasadas. Eu digo: some atrasada e aqui vai atrasar, que eu quero pagar agora. E paguei, porque Deus é Deus. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de provisão. Meu filho Carlos, quem é esse senhor que está aí perto de você? Eu quero dizer: Deus lhe trouxe aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer nesta noite que Ele é poderoso para entrar em provisão na sua vida. E que você não desespere, que você confie na sua palavra a partir de hoje, que ela é poderosa para te abençoar. Cadê a igreja para glorificar a Deus? Quem está aqui pode aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis.